aqui. Hoje nós vamos aprender sobre as frações equivalentes e a simplificação das frações. Não precisa pegar a apostila ainda, vamos só prestar atenção no que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 4 tiras de papel. Estão vendo? Todas elas do mesmo tamanho. Não são do mesmo tamanho? Deixa eu só aumentar o meu... Pronto. Aumentei o meu vídeo para todo mundo. Então, eu tenho 4 tiras de papel com o mesmo tamanho. Estão vendo que ela tem o mesmo tamanho? Como se fosse a mesma figura, né? Então, essas fitas de papel, essas tiras, elas são os meus inteiros. E aí, eu peguei esse meu inteiro aqui e eu dividi ele. Deixa eu só apagar esse quadro aqui que ficou da turma da manhã. Essa minha primeira tira, eu dividi ela em 1, 2, 3 partes. Quando eu tenho um inteiro que ele é dividido em 3 partes, cada pedacinho dele equivale a que fração? O inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, né? Então, qual vai ser o meu denominador dessa fração? 3? 3, exatamente. O inteiro foi dividido em 3. E cada parte não é uma de 3? Não é uma? Aqui eu não tenho uma? Então, cada parte da divisão, eu tenho aqui, então, 1/3. Agora, olha só. Essa mesma tira de papel, mesmo tamanho aqui, eu dividi aqui, no caso... Não, é essa mesmo. Ela em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora, ó, eu não vou recortar, mas eu dobrei ela e dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Como seria a fração que vai representar um pedacinho desse meu inteiro? Não, perdão, não é isso não. Qual seria o meu denominador da fração que vai representar esse inteiro? 6. 6, exatamente. Vou colocar aqui do lado o 6. Agora, olha só. Pro, eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Deve ser alguma coisa aí. Tenta entrar e sair de novo. Os outros estão me ouvindo? Sim. Os colegas estão conseguindo ouvir. Deixa eu mandar para a Esther. Então, vamos lá. Então, aqui, essa primeira tira eu dividi em 3 partes. E essa segunda tira eu dividi em 6 partes. E aí, olha só. Eu quero pegar a quantidade de partes dessa tira que vai ficar do mesmo tamanho de uma parte dessa. Quantas partes dessa tira, dessa divisão de 6, quantas partes de 6 eu vou ter que pegar para que que fique do mesmo tamanho de 1/3 aqui. Se eu pegar 1/6, fica do mesmo tamanho? Ó, não. Então, vamos dobrar aqui. 2/6, ficou do mesmo tamanho? Ficou, né? Então, significa que 1/3 e 1/6 e 2/6, perdão, são frações equivalentes. Ou sejam
que representam o mesmo valor, a mesma quantidade, a mesma porção, né, do inteiro. Aí, olha só que interessante. Essa figura aqui, essa tira de papel aqui, eu dividi ela em 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dessas 9 partes, quantas vão ser necessárias? Já vamos fazer aqui. Se o meu se a minha figura foi dividida em 9, o meu denominador é igual a 9. a 9. E aí, para minha figura, quantas partes eu vou ter que pegar aqui para representar a mesma quantidade que equivale a uma parte de 3? Será que se eu pegar uma figura, vai representar a mesma quantidade? Não. Não, né? Vamos ver duas. Duas deu certo? Também não. Vamos pegar, então, 3 partes. Ah, 3 partes deu certo, né? Olha só. Ficaram do mesmo tamanho. Isso significa que 1/3 e 3/9 são equivalentes. Agora, será que vai ficar também do mesmo tamanho de 2/6? Claro que vai, porque se 1/3 e 2/6 têm o mesmo tamanho, né? Aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 3/9 e aqui eu tenho 2/6. E aí, por último, eu dividi, então, a minha figura em 12 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E quantas partes dessas 12? Meu denominador é 12, já sabemos, né? Quantas partes de 12 será equivalente a 1/3? Vamos ver? Vamos descobrir? Vou dobrar aqui uma parte de 12. Não. 2 partes de 12 também fica bem distante ainda, né? É só metade de 1/3. 3 partes de 12, ó. Tá quase, mas ainda falta um pedaço. E 4 partes de 12. Sim. Agora sim. 4 partes de 12 é a mesma coisa que 1/3, a mesma coisa que 2/6, que é a mesma coisa que 3/9, que é a mesma coisa que 4/12. Quando nós temos figuras que representam então o mesmo valor, nós temos frações equivalentes. E como que a gente pode chegar nessas frações equivalentes? Aqui nós tínhamos as figuras, as tiras de papel, mas digamos que nós tenhamos ali algumas frações, né? Então, para tornar uma fração equivalente, eu posso usar tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, por exemplo, quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 162. Pronto? Todos com a apostila aberta na página 162? Eu abri a 162. Essa figura da letra A, vamos representar essa figura com uma fração? Em quantas partes essa figura foi dividida? Dezesseis.
16 partes. Então, 16 vai ser o meu numerador ou o meu denominador? Denominador. Meu denominador. Então, 16 vai aqui embaixo. Ok. Quantas partes foram pintadas de amarelo? 12. 12. Então, 12/16 corresponde à parte pintada de amarelo em cada figura, né? Não, na figura A, quer dizer. 12/16. A atividade está pedindo para Que página mesmo? 162, 162. Então, a atividade está pedindo para escrever duas frações equivalentes, né? Que representem, então, a parte pintada de amarelo. Nós sabemos que para tornar uma fração equivalente, aqui eu não peguei o 1/3 e dividi ele em mais partes. Então, eu posso usar a divisão. Mas digamos que a minha figura inicial fosse essa dividida em 12 partes. Seria como se eu multiplicasse. Transformasse, então, aqui 4 em 1. Né? Opa, peraí. Aqui. Seria como se eu transformasse esses 4. Esse 1 para transformar em 4, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. O 4 para transformar em 1, eu vou dividir. Então, nós vamos fazer uma divisão e uma multiplicação para a gente transformar, então, essa fração em uma fração equivalente. Lembrando que eu posso usar tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, nós vamos usar primeiro, como a gente tem um número mais alto, vamos usar a divisão aqui. Para eu tornar ela equivalente, eu tenho que achar um número que dá para dividir tanto por 12 quanto por 16. Que número que eu posso dividir o 12 e o 16? Porque a mesma divisão que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Por qual número que dá para a gente dividir o 12 e o 16? 6. Oi? 4. Por 4. Tem 12 na tabuada do 4? Tem como resposta 12? Tem. E tem 16? Tem. Então, vamos dividir aqui por 4. Pus o 4 aqui. Se eu dividir em cima, eu tenho que dividir também embaixo. E aí, eu vou formar, então, uma outra fração. 12 dividido por 4 é o mesmo que 4 vezes quanto que é igual a 12? 4 vezes quanto que é igual a 12? 3. 4 vezes 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui, porque 12 dividido por 4 é igual a 3. E 3 vezes 4 é igual a 12, né? Porque elas são operações inversas. 4 vezes quanto que é igual a 16? 4. 4. Exatamente. Só que aqui está pedindo para fazer duas frações equivalentes. Então, nós vamos fazer aqui uma segunda fração. A gente pode usar tanto uma outra divisão, quanto nós podemos usar também uma multiplicação. Vocês preferem usar divisão ou multiplicação? E aí? Vamos fazer uma multiplicação? Sim. Sim. Não tem espaço por 2, por exemplo. 12 vezes 2 é igual a 6. vezes multiplicação aqui, gente. Prof, Oi, quem está perguntando? não tem espaço para mim colocar. Tchau, mãe. Oi? Não tem espaço para mim colocar tudo isso. Pode pôr ao lado, tá? Mas agora o principal é prestar atenção na explicação. Eu tinha entendido que era para pôr duas frações, um equivalente e a 12 e a 12/16, né? Essa aqui
elas são equivalentes, são as duas frações que são equivalentes, né? Mas a gente está fazendo mais opções para vocês entenderem como que é feito. Então, 12 vezes 2, quanto que é? Hein, Emanuel? Quanto que é 12 vezes 2? Gente, ninguém está sabendo. Pode abrir o áudio e falar, Ellen. 24. Ah, bom. Achei que tinha esquecido a tabuada do 2. E 16 vezes 2? Porque se eu faço vezes 2 em cima, eu também tenho que fazer vezes 2 embaixo. E 16 vezes 2, quanto que é? 26? 16 vezes 2? Ou 30? 30 e 6. 32. Fazer continha, vamos dar tabuada em quinto ano. Então, aqui eu tenho frações que são equivalentes. Eu posso usar a divisão, posso usar a multiplicação. Tanto a multiplicação, eu posso usar qualquer número para multiplicar. Agora, na divisão, eu já tenho que cuidar os números que dá para dividir, tanto o número de cima quanto o número de baixo. Se aqui fosse 15, por exemplo, daria para dividir por 4? Tem 15 na tabuada do 4? Não tem, então já não daria para dividir por 4. Então, a gente tem que se atentar na divisão quando tem números que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador. E aí, eu vou deixar a letra B e C para vocês fazerem depois, tá? E nós vamos começar, então, vamos fazer aqui a questão de número 2. Façam aí a letra B e C. Prof, pode repetir o que você falou? Travou. Tá, coloquei o celular para carregar aqui. Deixa eu só pegar uma extensão, peraí. Enquanto isso, vão fazendo a letra B e C, tá? Se fizer uma letrinha pequenininha, pode pôr aqui do lado. Embaixo da letra A, embaixo da letra B, embaixo da letra C. Professora, eu não entendi. É para colocar essas 4 opções na A, e para mim fazer essas 4 opções na B? Você vai escrever a fração, que é equivalente à figura. Primeiro, você vai escrever a fração que representa a figura e vai fazer uma outra fração através da divisão ou da multiplicação. Você vai escrever uma outra fração representando aí uma fração equivalente. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever a fração que representa a figura. No caso da letra B, em quantas partes essa figura foi dividida? Certo? Ela foi dividida duas partes? Em duas partes, a letra B. É, um quadradinho de cada tem 2 triângulos. Ou não é assim? Não, ela é formada por vários triângulos, não é? Sim. Quantos triângulos tem nessa figura? Posso falar, prof? Pode. 32. Tem 32. 32, então, vai ser o meu denominador. Desses 32, quantos triângulos estão pintados de amarelo? 17. 17, muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai formar aqui uma fração através ou da multiplicação ou da divisão. Vai formar uma outra fração que seja equivalente. Lembrando que o que eu fizer aqui em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo. Entendi. Já volto aqui, peraí.
Prof, eu não consegui fazer a última questão de ciências que era C, daquela experiência, né? E daí, meu pai já levou na escola, tá? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Ok, coloquei pelo celular agora. Então, como que vocês fizeram a letra B? Ellen, como você fez? Porque essa aqui, na verdade, vai ter várias formas de se fazer essa questão, tá, gente? Como você fez, Ellen? Eu não consegui fazer. O que que precisa fazer para tornar equivalente? Eu tenho que multiplicar ou dividir. Tem algum número que dá para dividir esses dois números aqui? Que tem um divisor em comum? Se eu dividir por 2, não dá para dividir 17. Por 3 também não. Por 4 também não. Por 5 também não. Então, vamos pular, vamos tirar a divisão, vamos tentar a multiplicação? Por qual que eu posso multiplicar aqui o 17? Por qualquer número. A multiplicação, eu posso usar qualquer número. Eu posso usar o 2, posso usar o 10, posso usar o 200, posso usar o 147, posso usar 1482, posso usar 1 milhão, qualquer número. A única coisa que o que eu fizer aqui em cima, no meu numerador, eu tenho que fazer aqui embaixo no meu denominador. Então, vamos multiplicar por 3? Como que você fez, Gi? Como eu fiz? A B. Você fez como? Pera, prof. Onde tá essa? Não é essa aí. Ou é? Letra B? Não, B de bola. Mas é a minha tal. Vocês estão na 2? Não, na 1, na questão 1. Ah, tá. Que susto. Eu não fiz pelo 17, eu fiz pelo 15. Porque a gente ainda não tinha visto que podia multiplicar na hora. Não, mas como que você fez? Eu pus o 15 e eu multipliquei por 2. Mas são 17, ó. Conta as pecinhas amarelas de novo. Deu 17. É que na hora eu não tinha visto aquela outra explicação que eu podia fazer com multiplicando, mas no caso eu fiz com 2. Você multiplicou por 2. Porque não ia dar ali. Eu acho que não tem nenhum número na multiplicação nem na divisão que dê 17. Não tem mesmo. Então, no caso, tem que ser. Nesse caso aqui, tem que ser multiplicação. Eu só não estou entendendo de onde você tirou esse 15. De onde você tirou o 15? Os que não foram pintados, na hora minha mãe me ajudou e eu acho que nessa parte ela não tinha lido. Ah, tá. Então, os 15 foram as partes que não foram pintadas, né? Entendi. Então, você vai pegar só a parte que foi pintada, tá? Então, nós vamos pegar esse 17,32 avos. E aí, você vai multiplicar por quanto? Eu pus por 2, mas não tem nenhum que dá certo. Multiplicado por 2 dá certo. Mas Porque não precisa dar o resultado da metade, a outra metade. Você tá achando que tem que dar o resultado do que ficou sem pintar? Não, eu sei que como que tem que pintar, mas na hora eu não tinha visto. Ah, sim, é porque você fez antes, é isso? É. Tá. Então, aqui a gente vai multiplicar então por 2, porque não dá para dividir por nenhum número, né? Uhum. Então, nós vamos multiplicar por 2. Quanto que é 17 vezes 2? E aí, faz o cálculo aí, quinto ano.
Samuel, eu preciso que você abra o seu vídeo. Eu estou pedindo desde, eu não sei nem se você está em frente ao computador, mas eu preciso que você Professora. abra o vídeo. 24. 17 vezes 2 é 20. 17 24. vezes 2 é 24. 34. Quanto que é 2 vezes 7? 14. 14. Vai o 4 aqui, sobe 1. 2 vezes 1, 34. 3. 2 mais 1, 3. Dá 34. E 32 vezes 2? 2 vezes 2, 4 também. E 2 vezes 3? 6. 6. Então, 17 32 avos e 34 64 avos são frações equivalentes. Façam, então, a letra C agora. Vocês entenderam? Entendeu agora, Ellen? Primeira coisa, vai olhar em quantas partes a figura foi dividida, lá na letra C. A quantidade de partes que foi dividida é o denominador. Quantas partes foram pintadas? O seu numerador. Prof, já tá acabando. Falta 9 minutos para acabar a aula. Na próxima aula você vai terminar de explicar ou você acha melhor fazer a aula? Vamos fazer. História a gente está bem adiantado. Então, vamos fazer as 2 aulas de matemática para a gente conseguir finalizar. Samuel, tá com a sua apostila aí? Prof, Cadê a a aula vai apostila, ser Samuel? seguida. Samuel, tá me ouvindo? Professora, já Cadê a me perdi apostila? na parte que tem que dividir ou multiplicar. Tanto faz, você pode dividir ou multiplicar. Qualquer um dos dois. Você pode pegar o número e dividir. Geralmente, quando é um número grande, a gente divide. Quando é um número pequeno, a gente multiplica. Professora, pode mandar a resposta no chat? Samuel, eu preciso que você abra seu áudio, que eu quero falar com você. Prof, a aula vai ser seguida. Sim, seguida. Prof, é para mandar as respostas no chat? Pode mandar. Na verdade, Tá. pode falar que são formas diferentes, né? Não está conseguindo abrir o áudio, Samuel? Ah, entendi. Ela passa no banheiro. Vai bem rapidinho. Pode deixar, então, o vídeo desligado. Mas eu quero você fazendo as atividades, hein, rapaz? Então, vamos lá. Na letra C, como que você fez, Ellen? Pode deixar o vídeo desligado, então. Abre o áudio, Ellen. Eu multipliquei 10 por Primeira coisa, como que ficou... Não, primeira coisa, como que ficou essa fração? Em quantas partes a figura foi dividida? 5 por 10. Foi dividida em 10 partes. Quantas partes foram pintadas? 5. 5 partes foram pintadas. Ok.
que você fez? Você dividiu? Não, eu fui na tabuada dos 5. Multiplicou por 5. Sim. Ok. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 25. E 10 vezes 5? 50. Ok. Quem fez diferente? Porque não significa que isso aqui está certo, mas pode ter várias formas de respostas certas, várias respostas corretas. Letícia, como você fez? Dividir por 5. Eu fiz assim. Você dividiu por 5. Ó, a Giovana dividiu por 5. Prof, na verdade, não fiz desse jeito aí, não. Eu fiz... Eu posso mostrar? Porque eu não sei muito bem explicar. Peraí, deixa eu abrir aqui. Um pouquinho. Então, mas você tem que colocar o número que você fez. Igual a Pro está colocando a setinha, e o cálculo que está sendo feito, você tem que colocar também, Ellen. Para você saber. Porque o 2, eu não tenho, se eu dividir se eu dividir o 5, não tem como eu dividir o 5 e dar 2. Entendeu? Porque o 5, se eu dividir por 2, ele vai dar número decimal. E tem que dar números inteiros. Então, por 2, ele não tem como dividir. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a divisão aqui por 5. Quanto que é 5 dividido por 5? Tenho 5 balas e 5 crianças. Cada um vai receber quantos? Prof, na aula de hoje, você pode dar um intervalo? Hoje? É. Puxa, de hoje, justamente hoje eu não vou poder. Tá Mas se você bom. quiser fazer depois um pouquinho, é porque a Pro tem um compromisso. Agora, 3h30, eu preciso estar lá no lugar. Eu vou ter que sair correndo daqui de casa. Que eu tive que desmarcar de ontem e marquei, ficou marcado para hoje. Mas aí você pode, se for alguma coisa que você tem que fazer, você pode fazer rapidinho, tá? Não. Então vamos lá. 5 dividido por 5 dá quanto, Isadora? Tenho 5 balas e 5 crianças. Quantos cada um vai receber? Tem que abrir o áudio. Não, você está fazendo a mesma continha, só que na divisão, né? Vai dar 1 aqui. E se eu tiver 10 e dividir por 5, vai dar quanto? 2. Desculpa. Quanto? 10 dividido por 5 vai dar 10? Tenho 10 balas e 5 crianças. 5 vezes quanto que é igual a 10? 2. Posso falar, professora? 5 vezes 2, exatamente. Então, 5 décimos é a mesma coisa que 1/2 ou 25/50. Essas duas contas estão corretas. Ai, Pro, e se eu tivesse feito por 3? Multiplicação, no caso, né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 10, 30. Tá errado? Não, tá certo. Então, eu tenho várias possibilidades de tornar as frações equivalentes, tá? Basta eu usar a multiplicação ou a divisão. O que eu não posso é fazer o cálculo errado. Se eu calcular errado, aí minha fração vai ficar errada. E aí nós temos 1 minutinho. Quem quiser ir saindo para fazer alguma coisa rapidinho, e a gente volta, eu vou tirando só as dúvidas, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa questão? Professora, eu multipliquei por 2. Pode ser também, tá certo. Aí deu 10 20avos, né? Sim. Alguém fez diferente, Esther?
Não? Eu fiz a por 5 mesmo. Eu fiz a dividida a vezes 5. Vezes 5. E você, Jéssica? Professora, não sei se tá certo, mas eu multipliquei por 2. Por 2? Ok, é isso mesmo.